Amém? Então vamos abrir a Bíblia Sagrada. Pode glorificar Deus com palmas. Já que é a palavra que nos faz vencer, então vamos a ela, né? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E o tema da nossa mensagem nessa noite de quarta-feira, no primeiro culto do novo ano, é: não vos conformeis com este século. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E diz assim a palavra do Deus bendito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar para que o Espírito do Senhor fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e aqui estamos nós, meu Senhor, apresentando o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o culto que nós prestamos a Ti, Senhor, sem fanatismo religioso, sem misticismo, sem paganismo, sem pessoas histéricas dentro do templo, sem histerismo, mas o culto racional, o culto que é agradável a Deus, o culto que é feito com ordem e decência. Mas não basta apenas isso, porque o Senhor disse que nós não podemos nos conformar com este século. Não podemos nos conformar com aquilo que é contrário a Deus, com aquilo que é contrário à palavra, com aquilo que é contrário às promessas divinas. Não podemos nos conformar com as coisas que Deus abomina, com aquilo que é abominável aos olhos do nosso Deus. Não podemos nos conformar, meu Senhor, em vivermos uma vida aquém do que a Tua palavra diz que nós devemos viver. A Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. A Tua palavra diz que nós somos sempre conduzidos em triunfo. A Tua palavra diz que tudo é possível àquele que crer. Então nós não podemos aceitar nada que seja contrário a isto. E que nessa noite, meu Deus, o Teu Espírito Santo nos ensine as coisas profundas do Espírito, as coisas profundas dos céus, aquilo que só é revelado aos Teus pequeninos, aos Teus eleitos, aquilo que só as Tuas ovelhas compreendem, meu Pai. Usa-me como Teu pastor, usa-me como instrumento da Tua santa vontade, e dá-me a inspiração e dá-me a capacidade, meu Deus, para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo aquele que crer diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, olha como é importante isto que Deus falou com a igreja e está falando nessa noite através do apóstolo São Paulo. Nós não apenas devemos apresentar os nossos corpos, como nós estamos fazendo agora. Isso é uma coisa que cada um faz individualmente, é cada um de per si.
Ninguém pode apresentar culto racional a Deus por mim. Só eu posso apresentar o meu culto racional a Deus, porque eu tenho que estar presente para cultuar a Deus, né? Então, mas a chave, o segredo que eu quero transmitir para a igreja nesta noite, para que você possa ver coisas grandes de Deus na tua vida, nesse ano novo que estamos iniciando, a chave é essa aqui, ó, o inconformismo. Ele diz: e não vos conformeis com este século. Então o cristão, ele não pode se conformar com as coisas desse mundo. Ele não pode se conformar e viver a sua vida abaixo daquilo que a Bíblia diz que ele é. Se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, nós não podemos aceitar viver como mais do que derrotados. A Bíblia diz que o maligno não te pode mais tocar. Não aceite que ninguém venha e diga que o maligno pode. Você não pode aceitar isto. Não aceite viver uma vida de penúria, uma vida de fracasso. Olha, se nós somos mais do que vencedores, como é que nós vamos viver como fracassados? Então não podemos nos conformar. Você não pode se conformar em viver na miséria. O cristão não pode viver na miséria. Você não pode se conformar em viver a tua vida sempre dominado pelas doenças, sempre dominada pelas enfermidades. Você não pode se conformar de viver uma vida financeira toda virada de cabeça para baixo, devendo a Deus, devendo ao mundo, devendo a tudo quanto é gente. Não pode aceitar isso aqui. E é esse inconformismo que vai fazer com que você reaja, que vai fazer com que você comece a tomar atitudes firmes, que vai fazer com que você renove a tua mente, como Paulo diz aqui. Leia o versículo inteiro. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você tem que renovar a tua mente, para que os teus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Então o cristão que não se conforma com tudo isso que eu acabei de dizer, né? Ele é o inconformado, ele é aquele que reage, é aquele que não fica parado, é aquele que tem vontade de vencer, tem vontade de lutar, ele tem vontade de fazer alguma coisa. Porque a pior coisa do mundo, meu irmão, é quando a pessoa se conforma com as coisas erradas. A pessoa sabe que ela é mais do que vencedora, ela está vivendo como mais do que perdedora, e ela fica conformada. E ela não toma nenhuma atitude, ela não reage, ela não luta, ela não toma atitudes agressivas, poderosas, firmes em Deus, para mudar aquele quadro, para mudar aquela situação. Então, você tem que viver isso que Deus está falando aqui, através do apóstolo São Paulo. Eu vou mostrar para você um exemplo prático. Eu sempre gosto de trazer para a igreja exemplos práticos da Bíblia. Para isso ficaram registrados na palavra, para que você possa compreender melhor o que Deus está falando conosco hoje. Vamos lá no Velho Testamento, por favor. Vamos lá no livro do profeta Neemias. Velho Testamento. Neemias, capítulo 1, versículo 1 e 2. Todos acharam? Todos os irmãos encontraram? Então acompanhe a leitura, por favor, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Você vê, nesta época aqui, a cidade de Jerusalém era a capital espiritual do mundo, era a cidade mais importante. E olha a situação que estava Jerusalém. Ele disse: olha, os nossos irmãos, aqueles que escaparam do cativeiro, aqueles que não foram levados para o cativeiro, eles estão lá na província, estão lá em Jerusalém, estão em grande miséria, estão vivendo na miséria, estão desprezados. Olha, os muros de Jerusalém, os muros eram a segurança da cidade. Quando ia se construir uma cidade,
A primeira coisa que se construía eram os muros, para proteger dos inimigos, proteger dos ataques, proteger dos invasores. Esses muros estão todos derribados. As portas da cidade de Jerusalém estão queimadas. Meu irmão amado, minha irmã em Cristo, olha, quando você vê uma pessoa sempre dizendo: eu estou toda endividada, eu estou devendo ao agiota, eu estou devendo ao banco, eu estou com meu nome sujo na praça, que eu estou aqui a ponto de perder a minha vida. Você vê uma pessoa dizendo assim: olha, a doença tem me dominado, eu estou todo dia doente, não tem um dia que eu não esteja enfermo. O outro diz: eu não tenho paz na vida. O outro diz: os meus planos sempre são frustrados, eu nunca consigo levar adiante os meus projetos. Irmãos, os muros de uma família assim estão derribados. As portas desta vida estão literalmente queimadas. Então por isso que você vê às vezes pessoas que têm compulsão pelo erro, têm compulsão pelos impulsos sexuais errados. Às vezes você vê pessoas sofrendo de angústia, sofrendo de depressão, e a pessoa fica prostrada, a pessoa está em grande miséria, a pessoa está em desprezo. Uma pessoa de Deus não pode ter compulsão pelo pecado. Uma pessoa de Deus, irmãos, não pode viver cheia de angústia, não pode viver com depressão, não pode viver com síndrome do pânico, porque se ela estiver vivendo assim, olha, está em grande miséria e desprezo. Por isso que eu trouxe esse exemplo, porque eu gosto muito do exemplo de Neemias. Porque esse homem aqui, Neemias, ele era um inconformado. Você sabe o que esse homem era? Ele era um simples copeiro do rei. Ele não tinha nada a ver com a cidade de Jerusalém. Mas quando ele soube da situação que a cidade de Jerusalém estava, ele ficou inconformado. Ele disse: espera lá, alto lá, isso não é direito. A cidade de Jerusalém não pode ficar dessa maneira. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que tomar uma atitude, alguém tem que arriscar, alguém tem que correr risco, alguém tem que dar o primeiro passo. Então, é esse tipo de atitude que você tem que ter. Você tem que ser o Neemias da tua vida. Você tem que ser o Neemias da tua família, da tua casa, do teu comércio, da tua empresa. Você tem que chamar para você a responsabilidade. Você tem que começar a fazer alguma coisa e virar o jogo. E dizer: eu não me conformo da maneira que as coisas estão. Não está de acordo com a palavra? Não está de acordo com a Bíblia diz, com aquilo que a Bíblia diz que eu sou? Olha, aqui no versículo 11, acompanha aí por favor. Esse homem fez uma oração a Deus e ele diz: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, ele diz: eu era copeiro do rei. Você vê, esta oração aqui foi ouvida por Deus, irmãos. Ele disse: Senhor, concede que eu seja bem sucedido. Por que ele pediu isso? Porque ele ia encontrar com o rei a quem ele servia, o rei do qual ele era copeiro, era um indivíduo incrédulo, era um indivíduo ateu, e ele era apenas um simples copeiro do rei. E ele queria que de alguma forma, de alguma maneira, o rei fosse favorável a ele. Esse Deus concede que esse homem seja favorável a mim, concede que eu seja bem sucedido. Olha a oração que ele fez. Agora veja o capítulo 2, versículo 1 em diante. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Olha, ele nunca esteve triste diante do rei. Sempre alegre, sempre com bom semblante. Mas nesse dia, o semblante de Neemias era um semblante de tristeza. Versículo 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Se você não está enfermo, qual o motivo dessa tristeza? Por que eu estou olhando para você
e estou vendo o teu semblante aí caído. O rei continuou: tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, ficou com medo. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meu pai, de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Olha que coisa interessante. Irmãos, veja a resposta de Deus, a oração que esse homem fez. Deus, que é soberano, Deus que está no controle de todas as coisas, Deus fez o rei olhar para Neemias e perceber que o semblante de Neemias era um semblante de tristeza. O rei podia não dar importância nenhuma. Por que queria dar importância a um simples copeiro, a um simples servente do reino? Mas ele olhou e Deus inquietou para que ele percebesse que havia alguma coisa errada, que aquele homem estava profundamente triste. Só que não bastava apenas isso. Deus fez mais. Deus fez com que o rei se interessasse pelo problema que estava afligindo Neemias. O que está havendo com você? Você não está doente? Tem que ser alguma coisa muito importante? Tem que ser uma coisa profundamente grave? Neemias disse: rei, é a minha vida, é a minha família que está sofrendo lá em Jerusalém. A cidade onde a minha família mora, olha, está em ruínas. Eu preciso fazer alguma coisa, rei, para mudar essa situação. Eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso me conformar em ver Jerusalém desta forma. Aqui no versículo 4, diz assim: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Você vê, este homem não tinha dinheiro, esse homem não tinha nenhum pistolão, esse homem não era amigo de nenhum político, ele não era nenhum engenheiro, ele não era nenhum advogado, esse homem era apenas um simples copeiro do rei. Mas este homem, meus irmãos, ele tinha uma fé genuína. Esse homem era um inconformado. Esse homem tinha vontade verdadeiramente de mudar aquela situação adversa. Ele disse: olha, se isso for da tua vontade, se o Senhor achar por bem, me mande ajudar, me mande a Jerusalém, para que eu reedifique a cidade. Como é que ele ia fazer isso se ele não tinha nada? Se ele não tinha recursos? Irmãos, ele não ficou parado, ele não ficou murmurando, ele não ficou dizendo que não tinha dinheiro, que não tinha recurso, ele não ficou dizendo: que pena, né? Jerusalém está toda destruída, as muralhas derrubadas, os muros queimados, as portas queimadas, mas eu não posso fazer nada, né? Eu sou um simples copeiro do rei, temos que aceitar a situação, eu não posso fazer coisa nenhuma. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Não, ele não pensou nisso. Ele tomou uma atitude confiando em quem? Em Deus. Confiando em Deus, meu irmão. Confiando em Deus. O irmão me contou, acho que foi domingo, o irmão Rodrigo me contou um testemunho. Posso contar um pedacinho? Sem entrar em detalhes? Posso? Esse pastor, eu estava fazendo uma obra e o cara lá, para agradar o padre, não sei o que, da igreja, quis antecipar o prazo, né? E eu disse: mas nós temos um prazo de tantos dias, você está querendo que a gente faça na metade do tempo? Não, mas temos que fazer. E ele disse: mas é muito difícil. E chegou uma hora, o cara disse: não, mas eu tenho que fazer de qualquer maneira. E aí até xingou o irmão. Xingou de palavrão mesmo o cara lá. E ele disse que parou, pensou, disse: em outros tempos a coisa ia ser diferente. Eu ia tomar outra atitude e a coisa não ia terminar bem. Agora não. Agora eu sei que Deus está no controle. Agora eu tenho que viver pela fé na palavra. Eu tenho que agir como um cristão. E um cristão, ele sempre se desvia
do mal. E ele disse: pastor, eu chamei o indivíduo e disse: olha, tudo bem, a partir de hoje eu estou entregando a obra, arranje outro. Vou perder o dinheiro que eu tinha para receber, quase 3 mil reais, vou perder o que eu já trabalhei. Não tem problema, saio daqui sem um centavo. E foi embora. Isso, quando chegou em casa, falou com a esposa: mas peraí, você largou para lá, vai perder 3 mil reais. Não, Deus está no controle. Eu confio em Deus. E esse pastor, não demorou muito, uma secretária do governo me chamou e disse: olha, irmão, a empresa que ganhou a concorrência para fazer tal obra acabou de me comunicar que não tem condições de fazer. Não pode fazer da maneira que nós queremos. Então eu queria falar o seguinte para você. Eu falei com o dono da empresa e disse: olha, tem alguém aqui que faz, mas ele não tem uma empresa montada dentro das exigências do governo. Mas se você aceitar que ele faça, usando a tua documentação, você fazendo um documento legal, ele faz. E o cara disse: não, tudo bem, não tem problema nenhum, pode passar para ele a obra. E esse pastor sabe o que aconteceu? A moça disse: olha, eu vou fazer uma coisa com você que nós não fazemos com ninguém. Eu vou te pagar a obra adiantado. Você já viu o governo pagar obra adiantado para ninguém? Antes de realizar a obra, irmão Yuri, vou pagar adiantado. E pagou adiantado. E ele disse: pastor, os 3 mil que eu tinha acabado de deixar para lá, para não ter problemas, para não ter que sair do espírito, para não ter, às vezes, até que tomar uma atitude na carne, bruta. Olha, Deus me devolveu multiplicado. Olha o exemplo aqui de... Amém? É para dar um glória a Deus mesmo. Bom, aqui no versículo 19, diz assim: Neemias foi, né? Ele foi para Jerusalém, ele reuniu as pessoas, né? Ele tomou a atitude de mudar o que estava acontecendo naquela cidade. Antes de ler o 19, deixa eu ler o versículo 11 em diante. Ele diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me propusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Olha, quando Deus propuser alguma coisa no teu coração para você fazer, não temas fazer, meu irmão. Não temas, porque vai dar certo em nome de Jesus Cristo. Sentiu que é de Deus, olha, vai em frente. Nem pense 2 vezes. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Versículo 16. Não sabia os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser miséria, deixemos de ser derrotados, deixemos de ser fracassados. Vamos reedificar os muros da cidade. Versículo 18. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Só que tem um detalhe: sempre que você decide se inconformar
com aquilo que não está de acordo com a Bíblia, com aquilo que não está de acordo com os propósitos de Deus para a tua vida, sempre vão aparecer pessoas contra você, que não querem ver você com espírito de coragem, espírito de mudança. Então já havia aqui na cidade de Jerusalém alguns indivíduos que não queriam de maneira nenhuma ver Jerusalém reconstruída. Aqui no versículo 19, diz assim: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Você está vendo? Olha, toda pessoa que tem desejo de mudar, sabe? Toda pessoa que tem vontade, né, de fazer alguma coisa, de mudar o rumo da sua vida, olha, ela sempre vai encontrar oposição. Agora eu vou dizer para você uma coisa: quando aparecerem os opositores, você não pode desistir, você não pode recuar, você não pode esmurecer, viu? E é aí que entra a determinação, é aí que entra a vontade, aí é que entra a garra que a pessoa tem pela confiança que ela deposita em Deus. Que é isso que vocês vão fazer? Zombaram, desprezaram. Como é que pode? Uns pobrezinhos desses judeus aí. Olha esse Neemias. Esse cara é o quê, hein? É um copeiro, um garçom. Oh! E ele está dizendo que vai reedificar a cidade de Jerusalém. Ele está dizendo que vai fazer essa grande obra. Riram, zombaram, desprezaram Neemias. No versículo 20, diante do desprezo, da zombaria, quantas vezes pessoas zombam da gente, quantas vezes familiares teus zombam da tua fé, zombam da tua confiança em Deus, zombam porque você vem para a igreja, zombam porque você é fiel ao Senhor, zombam porque você dá o teu dízimo, zombam porque você dá a tua oferta. Então diz assim: então lhe respondi: o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele tinha absoluta certeza que o Deus dos céus lhe daria bom êxito. Então você tem que ter certeza. Você tem que ter certeza que Deus é contigo, meu irmão. Você tem que ter certeza que Deus vai te dar bom êxito em tudo aquilo que você realizar em nome de Jesus Cristo. Então você tem que tomar atitudes, você tem que agir, você tem que ir em frente, porque você será bem sucedido em nome de Jesus Cristo. Agora, eu quero lhes dizer uma coisa importante. Nós vivemos num país, o nosso país, o Brasil, infelizmente, irmãos, é um país onde impera a mediocridade, um país onde impera a desonestidade, um país onde impera a mentira. E quando alguém resolve se rebelar contra a mentira, contra a mediocridade, quando alguém resolve se rebelar contra essas coisas, olha, ele passa a ser odiado. Nós vivemos num país onde se prega um falso evangelho, um país dominado por falsas religiões, dominado por macumba, dominado por idolatria, dominado por seitas diabólicas. E quando alguém resolve se levantar e se insurgir contra isso e dizer: isso não é de Deus, isso não provém do Senhor, isso aí não é evangelho, isso aí é do diabo, olha, ele passa a ser odiado. Aqui em Neemias, capítulo 6, mostra isso. Capítulo 6, versículo 1 em diante. Olha só o que diz aqui: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Olha, já tinha fechado todas as brechas. Já reuniu a turma: vamos trabalhar, vamos, Deus vai dar bom termo. Pega lá cimento, pega pedra, pega barro, vamos fazer, vamos reconstruir o muro, fecha as muralhas, vamos começar a ter segurança na cidade. Eles não tínhamos ainda colocado as portas, né? Ainda não tínhamos feito isto. Versículo 2: Sambalate e Gesem
mandaram dizer-me, olha o recado que eles mandaram: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Mandaram um recado como se fossem amigos: venha, vamos nos encontrar em tal lugar, vamos bater um papo, vamos tomar um suco, vamos comer uma pizza, né? Vem lá, vamos tomar o chá da tarde. Mas Neemias discerniu pelo Espírito Santo que eles intentavam fazer-lhe o mal. Era uma cilada. Versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha, meu irmão amado, meu irmão em Cristo, não tem um dia que não tenha uma pessoa intentando fazer o mal contra essa igreja, intentando fazer o mal contra o nosso ministério. Como essa igreja é uma igreja que não tem compromisso com o sistema político, não tem compromisso com o sistema religioso, não tem compromisso com o sistema financeiro. Como essa igreja aqui não é uma igreja onde entra dinheiro de droga, não entra dinheiro de narcotráfico. Aqui nessa igreja não se faz conchavo político. Aqui nessa igreja não se faz comércio com o povo de Deus. Então aqueles que são nossos inimigos, aqueles que fazem todas essas coisas, ficam profundamente irados conosco. Eles sentem ódio do nosso ministério. Então os medíocres, os fracassados espiritualmente, os desonestos, os falsos pastores, aqueles que gostariam de ter o conhecimento de Deus que você tem e não tem, eles passam a atacar você, a mim e a igreja violentamente. Atacam violentamente. Sabe o que Neemias fez? Leia o versículo 3. Vamos ler de novo. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Irmãos, nós estamos fazendo uma grande obra. Nós não podemos parar o que nós estamos fazendo por nada nesse mundo. Olha, você está fazendo uma grande obra. Você podia agora estar em casa, não podia? Depois de um dia cansativo de trabalho, já podia estar no descanso do teu lar, já podia ter tomado banho, já podia estar de frente de uma televisão, assistindo um filme, assistindo um DVD, você podia estar batendo um papo com a família, com os amigos, mas você está aqui na igreja. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está levantando os muros, você está buscando proteção para a tua família, você está buscando proteção para a tua vida, para os teus bens. Você não está aqui passando tempo. Agora eu quero que você saiba que sempre vão aparecer os Gesens, os Sambalates e os Tobias querendo o teu mal, querendo te tirar da igreja, querendo te desviar do caminho do bem, querendo te desviar do caminho de Deus. E é neste momento que você tem que ser firme, é nesse momento que você tem que ser espiritual. Você tem que dizer para eles: olha, eu estou fazendo uma grande obra, não vou descer, não vou sair daqui, não vou me afastar desse lugar. Porque, irmãos, olha, é muito difícil subir, viu? Muito difícil. Mas às vezes, para descer, é no estalar de dedos. Às vezes você leva uma vida inteira para construir alguma coisa. Às vezes, em um dia, você destrói tudo aquilo que você levou a vida inteira para fazer. Esse é que é o drama, esse é que é o grande problema. Então, às vezes, aqueles que são inimigos de Deus, eles dizem assim: vamos almoçar lá em casa. Olha, vai lá para a gente bater um papo, vai lá para a gente jantar. Parece uma coisa boa, né? Mas eles estão intentando fazer o mal contra você. Às vezes para colocar dúvida na tua cabeça, às vezes te jogar contra a igreja, às vezes tentando te jogar contra o pastor. E aí você tem que fazer o mesmo que Neemias fez aqui. Você tem que ter o mesmo espírito de Neemias. Mesmo que todos, meus irmãos, sejam contra você, mesmo que a situação que você esteja enfrentando seja uma situação desesperadora, mesmo que o problema que você esteja vivendo na tua vida seja um problema grande, seja um problema extremamente difícil, acredite, meu irmão, que pela fé que você tem em Deus,
Deus pode mudar essa situação em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, o único que acreditou que podia mudar a situação de Jerusalém foi Neemias. O único. Ninguém acreditou. Ninguém tomou uma atitude. Ninguém deu o primeiro passo. Todo mundo acomodado, todo mundo achando que era normal. Não podemos fazer nada. O que a gente pode fazer? Aliás, olha, se é uma coisa que me irrita, é quando vejo alguém dizer, não dá. Não tem condições. Por que não dá? Por que não tem condições? Não diga isso, diga, tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode. Não vai dar para eu vir um culto. Vai, por que não vai dar? Por que razão que não dá? Dá sim, senhor. Só se você não quer vir. Não vai dar para fazer isso. Vai dar, né? Às vezes na igreja a gente quer mudar alguma coisa. Olha, isso não está funcionando bem. Isso não está indo direito. Mas não adianta não, pastor. Não adianta não, o povo é assim mesmo. Não, e eu vou me conformar com o que está errado? E eu vou me conformar com aquilo que não está dentro dos padrões de Deus? Não posso. Então você tem que usar palavras positivas, você tem que falar de vitória, você tem que falar de sucesso, você tem que chamar a existência na tua vida as coisas que não existem. Você tem que dizer, eu vou vencer essa luta, eu vou mudar essa situação, eu vou restaurar os muros, eu vou colocar portas novas, eu vou mudar a minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Não pode aceitar fracasso, não pode aceitar derrota. E por que eu estou dizendo isto? Por que eu estou garantindo isto para você? Porque o Deus dos céus é que te dará bom êxito, meu irmão. E para Deus não haverá impossíveis. Diga, para Deus não há impossíveis. Fala para o teu irmão aí, diz para ele, não haverá impossíveis. Agora não pode se conformar. O teu patrão exige que você trabalhe igual um condenado. Aí chega no dia do teu culto, ele diz, não, você tem que ficar aqui até 10 horas da noite. Não, senhor, mas não fico mesmo. Nos outros dias, pode contar comigo. Agora, no dia do meu compromisso com Deus, nem que a vaca tussa. Essa é a atitude do cristão, rapaz. Mas normalmente o povo de Deus aceita tudo. Pastor, eu não posso fazer o homem aqui, sabe? O homem. Que homem? Que homem? É o homem ou é Deus? É Deus. Ora, que história de homem. Então falta ao povo de Deus essa atitude, esse inconformismo. Irmãos, o Deus do céu te dará bom êxito. Olha, sabe o que é que Tiago diz? Vamos lá na Epístola de Tiago, capítulo 1. A irmã chegou para mim e disse assim, por isso que eu sou exemplo para a igreja. Eu sou exemplo para essa igreja, porque a Bíblia diz que o pastor da igreja tem que ser exemplo da igreja, tem que ser modelo do rebanho. Eu sou esse modelo. A irmã chegou e disse assim, pastor, isso foi domingo de manhã, não vai dar para eu vir à noite. Eu digo, por quê, irmã? Não, porque eu estou fazendo a mudança, estou acabando, estou me mudando, e o restinho vai ser hoje à noite, porque eu dependo do carro de um, do carro de outro. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Muito bem. Se a irmã fosse o pastor da igreja, não ia ter culto. Aí ela, se você fosse o pastor, quer dizer que hoje não ia ter culto na igreja? Ela disse, não, mas aí é diferente. Diferente por quê? Que diferente? Não. A tua função é sentar aí e assistir. A minha está aqui pregar. A nossa obrigação é estarmos todos aqui. Todos nós temos essa obrigação diante de Deus. Aí ela diz, puxa, pastor, é mesmo. Vou estar. Foi, não sei que jeito deu, sei que de noite estava aqui. E nós, olha, mas tem que ser assim, irmão. Tem que ser dessa forma. Viu? Tem que ser dessa maneira. Viu? Não vos conformeis com este século. Mas vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você vê?
Olha, o desejo de Deus, meus irmãos, é que as boas dádivas estejam sempre na tua vida. Deus não quer que você viva cheio de doença para aqui, cheio de doença para lá. Deus não quer ver você passando fome. Deus não quer ver você em desgraça. Deus não quer ver você fracassado. Porque essas coisas não fazem parte da glória de Deus. Essas coisas não fazem parte das virtudes de Deus. Deus te chamou, sabe, para a sua glória. É isso que a Bíblia diz. Que Deus nos chamou para a sua glória e virtude. Você tem direito a viver como mais do que vencedor nesta terra, a viver como cabeça nesse mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo isto vem de quem? De Deus. Depende de Deus, não depende de você. Agora, em 2 aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha, ele está dizendo que quem provê todas as coisas para a tua vida é Deus. Você só tem que ter a coragem de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. O que a Bíblia manda nós fazermos? Batalhar diligentemente pela fé. Aliás, essa sempre foi a vontade de Deus para os seus filhos, viu? Sempre, sempre, sempre. Vê no primeiro livro da Bíblia. Olha o que diz aqui Gênesis. Primeiro livro é Gênesis. Capítulo 1. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então você tem que sujeitar a doença, você tem que sujeitar as crises, você tem que sujeitar todos os problemas que surgem na tua vida pela palavra da verdade, pela palavra de Deus. Você tem que ter domínio, meu irmão, sobre toda e qualquer situação, porque se você não sujeitar aquela situação, se você não tiver domínio, ela é que vai dominar você. Você vai ser dominado pela situação, você vai ser dominado pelo problema, você vai ser dominado pelo inimigo. Não tem escapatória, ou você domina, ou você é dominado. Não tem jeito, não tem outra saída, meu irmão. Ou nós dominamos, ou nós seremos dominados. Diga graças a Deus por isso. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, ele diz: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Irmão, não tem coisa pior do que você ver um filho de Deus vencido. Não tem coisa pior do que você ver um homem de Deus escravo. Então não aceite ser vencido por nada nesta vida. Não aceite ser vencido por nada neste mundo, em nome de Jesus Cristo. Não recue diante das dificuldades da vida. Não recue diante dos problemas. Não recue quando inimigos se levantarem contra você. Não recue. Mas não recue mesmo. Aqui em Hebreus, estamos bem perto, né? Hebreus capítulo 10, versículo 39, Paulo diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Olha, um predestinado não recua nunca, não para nunca. Porque tem gente que quando chega na hora do problema, deixa de vir à igreja. Tem gente que na hora das crises, deixa de dar o dízimo, deixa de dar a oferta. Na hora das dificuldades, fica chorando, choramingando para cá, choramingando para acolá. Não. Levanta a cabeça, enfrenta o problema, sujeita o problema, domine aquela situação pela fé que você tem na palavra, em nome do Senhor Jesus. No versículo 35, ele disse: não abandoneis, portanto, os vossos jejuns. Hã? Não? Ué, será que eu já tenho que trocar de óculos outra vez? Ai, Jesus amado. Será que é o óculos? Não é não.
Eu brincando com você. Ele diz: não abandonei, portanto, a vossa confiança. Esses picaretas espirituais que existem aí fora, fica dizendo para o povo assim: não abandone a corrente, não deixe de fazer corrente, não deixe de participar da fogueira santa, não deixe de subir o monte, não deixe de fazer jejum, não deixe de ficar de joelho no chão. Mentira! Isso não resolve, isso não é de Deus. O que resolve é isso aqui, ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A confiança em Deus, a confiança na palavra, a confiança nas promessas, a confiança no poder sobrenatural de Deus. Porque ele diz: ela tem grande galardão. Olha, não abandone a tua confiança em Deus em nenhuma circunstância. Por mais adversa que seja a circunstância, por mais grave que seja o problema que você esteja enfrentando, olha, não abandone a tua confiança em Deus. Vai em frente, meu irmão. Olha, rechaça o mal. Demonstre o teu inconformismo contra o erro, contra o fracasso. Demonstre o teu inconformismo contra aquilo que não está em linha com a palavra do nosso Deus. Aliás, Jesus mostrou como se faz isso. Eu vou mostrar para você, quer ver? Abre Mateus, capítulo 21, versículo 18. Olha que coisa aqui. Mateus, capítulo 21, versículo 18. Então diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Olha, o que Jesus disse para aquela figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. E uma figueira cheia de folhas. Quando a figueira estava cheia de folhas, era sinal que já estava com frutos. E essa figueira aqui era uma tipificação do povo judeu. Ela tipificava o judaísmo. Uma religião cheia de folhas, muita pompa, sabe, muita música, muitas doutrinas de homem, muito isso, muito aquilo. Nenhum fruto espiritual. Nenhum fruto espiritual. Quando ele chegou perto da figueira, ele disse: ué, cadê o fruto? Não tem fruto, nunca mais nasça fruto de ti. Irmão, é esse tipo de atitude que tem que haver na igreja da graça de Deus. É esse tipo de atitude que você tem que ter na tua vida. Essa atitude de inconformismo. Não tem fruto? Não aceito isso. Nunca mais nasça fruto de você, rapaz. Acabou a história, está aqui, ó. Tem outro. Capítulo 4 de Mateus. Volta aí atrás. Capítulo 4. Versículo 10 e 11. Encontraram? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, foi tentado a primeira vez, foi tentado a segunda vez, foi tentado a terceira vez. Aí o Senhor virou-se para ele e disse, ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia. Olha, tem que ser uma coisa forte, tem que ser uma coisa contundente. Tentou uma vez, tentou a segunda, a terceira. Satanás, retira-te, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não vou adorar você mesmo. Satanás, ó, quando ouviu o grito, meu irmão, perna para que te quero. Tem que ser forte, tem que ser contundente, sabe? Senão não funciona. Olha, aqui em João, capítulo 11, versículo 43. Lázaro morreu. Todo mundo chorando. A família, os vizinhos, os amigos, todos choram, até os inimigos. Porque na hora que morre, até inimigo chora, né? Que coisa, né? Engraçado, né? Na hora que morre mesmo, até o inimigo vem e elogia. Era gente boa, era gente boa. Que hipocrisia sem vergonha, né?
Até os inimigos estavam lá com Lázaro. As irmãs chorando, né? Bom, aí Jesus mandou que retirasse a pedra do sepulcro. Retirar a pedra. E Jesus fez uma breve oração. E no versículo 43 diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz. Olha, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Irmãos, isso aqui, olha, tem que ser na tua maneira de louvar a Deus, na tua maneira de orar. Às vezes nós estamos aqui louvando, o louvor pegando fogo, eu olho, eu digo, meu Deus do céu. E tem gente que fica assim: de que é passar a língua aqui, hein? Sabe, parece que não consegue, parece que está chupando, mascando chiclete, mascando fumo. Não consegue abrir a boca, não consegue falar em alta voz com Deus, não consegue dizer: Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, tu és o meu Deus, Senhor, eu confio em ti, Senhor, eu sou grato a ti pelo que o Senhor fez na minha vida. Está aqui, ó. Não pode ser uma coisa morta. O louvor a Deus, a oração a Deus, não pode ser aquela coisa sem vida, não pode ser aquela coisa para baixo, sabe? Olha, clamou em alta voz. Usa, meu irmão, esse poder de confissão. Olha, seja forte, seja intrépido, seja duro, seja firme, porque senão, olha, você nunca vai sair do marasmo da vida. Nunca vai sair de uma vidinha lá embaixo, nunca, nunca, nunca. Olha, eu vou dizer uma coisa para a igreja. Nós estamos numa luta. A vida nesse mundo é uma luta. Na luta, só vencem os destemidos, meu irmão. Só vencem os destemidos. Eu vejo o povo de Deus aí fora, aqueles que não têm o conhecimento de Deus, aqueles que não conhecem a verdade de Deus, aqueles que estão sendo destruídos, como o Senhor mesmo disse, porque lhes falta o conhecimento, servindo de gozação para todo mundo. Por quê? Porque falta atitude ao povo de Deus. Então comece nessa noite a ser uma pessoa valente, um homem valente, uma mulher valente, uma pessoa intrépida, uma pessoa decidida, uma pessoa corajosa. Tenha coragem de buscar novas perspectivas de vida, meu irmão. Tenha coragem, porque você tem Deus, você tem o Espírito Santo. Deus te dará bom êxito, em nome de Jesus Cristo, meu querido. Deus te dará bom êxito. No livro de Jó, vamos lá. Jó capítulo 22, versículo 28. A palavra diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Aleluia. Olha, projete alguma coisa, que ela vai te sair bem. Deus está dizendo: a luz vai brilhar em teus caminhos. Então não te conforme com a mediocridade de vida. Não te conforme em de passar fome. Não te conforme de viver a tua vida inteira com bolsos vazios. Não te conforme de ficar desempregado. Não te conforme de viver derrotado, de viver fracassado. Você não é um derrotado. A palavra diz que você é mais do que vencedor. Use a tua fé. Toma uma atitude, meu irmão. No livro de Marcos, Marcos capítulo 11, versículo 22, versículo 21, vamos ler versículo 21 também. Vamos ler a partir do 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Pedro pensava o quê, hein? Que ia ser o contrário, é? Olha, mestre, que coisa impressionante. A figueira que o senhor amaldiçoou ontem secou, morreu. Ao que Jesus lhe diz: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte... Olha, Jesus foi logo no extremo, né? Porque
Porque ninguém vai sair por aí mandando um monte se mover, que não há necessidade, né? Mas esse monte aqui pode ser uma doença, pode ser uma crise financeira, pode ser um problema grave no casamento, pode ser uma situação envolvendo um filho. Ele disse: se alguém disser a este monte, se alguém disser a este problema, ergue-te, lança-te no mar, sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu filho, sai do meu casamento, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia. Olha, você não está aqui na igreja por ter fé no pastor Carlos Magno. Não. Você está aqui na igreja porque você tem fé em Deus. Porque você tem fé nessas verdades sagradas. Não é uma rosa ungida. Não é um saquinho com sal grosso. Sabe? Não é um copo com água na frente da televisão, diante de um picareta espiritual. É porque você tem fé na palavra de Deus, na verdade sagrada. Diga graças a Deus. Leia outra vez o versículo 23. Porque em verdade vos afirmo, se alguém, não é o pastor, se o pastor disser, e fica esses canalhas espirituais, eu vou estar amanhã em tal lugar, eu vou estender a mão, eu vou fazer, e o povo, coitadinho, se sentindo como se fosse formigas. Porque eles fazem assim, eles se mostram como se eles fossem todo-poderoso, o suprassumo da fé, os super-homens. Não, Jesus disse: não é assim não. Jesus disse: se alguém disser, alguém, qualquer pessoa. Ele não disse se o pastor disser. Se alguém disser, qualquer um, seja quem for, a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que vai acontecer como ele está determinando. Jesus disse: assim será com ele. Então tem que dizer, tem que usar a boca. Usa a boca com força, com autoridade, sem duvidar no teu coração. Você tem que crer que aquilo que você está determinando por fé em Deus vai acontecer em nome de Jesus Cristo. E se fizer isso, vai acontecer. Olha, meu irmão, minha irmã, se você tiver a ousadia de fazer o que eu estou te ensinando hoje, se você tiver a ousadia de, a partir dessa noite, tomar atitudes de fé, olha, você vai ver coisas tremendas nesse ano de 2008 na tua vida. Você vai ver coisas que você jamais imaginou que veria, meu irmão. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, em nome de Jesus Cristo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 20 em diante, o Senhor diz: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Versículo 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Oh, aleluia. Nunca mais se porá o sol, nunca mais miséria, nunca mais fome, nunca mais fracasso, nunca mais. Pastor, mas isso é possível? É possível. É possível. Deixa eu terminar mostrando aqui. Vou mostrar 3 versículos para terminar. Vamos aqui. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 23. Eu lembro que há quase 20 anos atrás, eu disse: Senhor, nunca mais o sol se porá sobre a minha vida. A partir de hoje, meu Deus, olha,
não aceito mais o erro, não aceito mais as mentiras, não aceito mais falsa religião, não aceito mais ser cúmplice do erro dos outros. E eu vou fazer isso pela fé no Senhor. Todo mundo dizia, você está louco, você tem 4 filhos, você tem uma família, como é que você vai viver? Eu digo, Deus dos céus me dará bom êxito, meu irmão. Deus vai me dar bom êxito. E eu saí, como diz o Matuto, né? Como é que é? Puxando uma cachorrinha, né? Era a única coisa. Uma mulher, 4 filhos e a penha de contrapeso. Ainda, por cima. Eu saí. Uma mão na frente e outra atrás. Não tinha dinheiro nem para garantir um ano de sustento. Nem para 3 meses. Mas eu fiz pela fé em Deus. Eu disse, Deus não abandona o justo. Eu creio. Deus tinha colocado isso no meu coração. Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dessa idolatria perversa, sai desse meio que não foi para isso que eu te predestinei. E eu saí. Estamos aqui até hoje, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Marcos capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Não é tudo é possível ao que faz jejum, não é isso. Não é tudo é possível ao que fica 12 horas orando de joelho no chão. Isso aí eram os pagãos que faziam. Jesus disse, não é pelo muito orar que vocês serão ouvidos. Deus, o vosso Pai, sabe do que vocês necessitam antes que vocês peçam a Ele. Eu vejo o povo de Deus aí, coitado, é a vigília para lá, é a vigília para cá, é o ciclo de oração. Não, irmão, se não orar muito, Deus não atende. Vamos para o ciclo de oração, vamos orar de 6 da manhã a meio-dia, de meio-dia às 6 da tarde, e todo mundo orando, como se Deus fosse surdo. Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus diz, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aleluia! E para a gente terminar, o livro do profeta Isaías, capítulo 45 de Isaías, versículo 2 e 3. Achou? Olha o que Deus está falando para você no primeiro culto de 2008. Isaías capítulo 45, versículo 2 e 3. Eu irei adiante de ti, aleluia. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia! Olha, Deus disse, eu vou arrebentar com tudo para que você seja vitorioso. Eu vou arrebentar com qualquer muralha que aparecer no teu caminho. Eu vou despedaçar os teus inimigos. Eu vou pelejar contra eles por você. Irmão, Deus está diante de ti. Vai em frente, porque Deus já está na frente, guerreando as tuas guerras, em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Deus bendito. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé. Fique de pé, igreja.